Oi, pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi, estou aqui junto com o Kowalski e sejam bem-vindos para mais um Entrevista com Asas. E hoje é uma entrevista em dose dupla. Estamos aqui com o professor Soares e com a Michele, da Espaço Aéreo. Um nome aí que quem lida com aviação deve sentir quase como se fizesse parte da sua própria vida. A minha, pelo menos, a gente se lembra da Espaço Aéreo desde que a gente começou com a Asas. Foi parceira nossa, inclusive, desde o começo, né, Soares? Obrigado aí. Então, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Tá? Obrigado, Lucas. E até que, enfim, a gente tem uma entrevistada no programa, né? Graças até que, enfim, né? Vamos lá, festejem a isso, festejem a isso. Pois é, tava demorando, mas conseguimos. A primeira de muitas. Tenho certeza que a mulherada tá vindo com tudo nesse mercado da aviação. Então, olha só. A gente está falando aí dessa... Vamos começar, né? Eu queria só que o pessoal se situasse, porque tem a turma mais nova, né, que está chegando aí. Então, assim, essa história da Espaço Aéreo, quanto tempo tem essa história? Olha só. Quem é boa de história? Desde que eu nasci. A história antes dessa, quem tem que contar é ele, porque desde que eu nasci eu já conheço Mas a a Espaço melhor Aéreo. história foi depois que ela nasceu. Você pode contar desde quando você nasceu. A Espaço Aéreo está no mercado desde 86. Surgiu com esse ilustre meu pai, colega de trabalho com o Soares. Minha chefe. A Espaço Aéreo surgiu com... Ele era professor, dava aula em escola, em aeroclube, dava aula especialmente de regulamento e não tinha material. Ele falou, poxa, como é que eu vou dar aula? Preciso fazer uma apostila. Ele fez uma apostila, máquina de escrever, minha mãe escreveu. Não, ele ditou, ela escreveu, foi basicamente isso. Para os alunos dele, é isso. E aí, de repente, foi um sucesso. Outras escolas começaram a procurar, outra pessoa queria comprar, o pessoal perguntava quanto custa. Ele falou, mas eu não fiz para vender. Eu só fiz aqui, né, para dar minha aula. E aí o negócio tomou uma proporção muito grande. Minha mãe, uma enorme empreendedora, falou, não, vamos fazer disso um negócio. E aí começou, fez a apostila de regulamento, de refreshment foi a primeira, né? Depois regulamento piloto privado, aí sentiu necessidade de régua de navegação, onde surge o primeiro computador de voo com marca nacional. E aí o negócio foi tomando uma proporção enorme. Foi o primeiro transferidor, depois foi as réguas, depois foi o computador de voo, de régua, o circular, e por aí foi. Chegamos a 2.000 produtos. Caramba, 2.000 produtos? 2.000 produtos, 7 lojas abertas. Nossa. 3 no estado de São Paulo. É verdade. Paraná. Você nem sabia disso. Não, isso é novidade. Isso eu não sabia. Rio Grande do Sul, assim, tomou uma proporção muito grande. Minha mãe foi a primeira pilot shop do Brasil, o conceito de pilot shop a gente que trouxe para o Brasil. A gente não, porque eu estou me incluindo nessa história, eu era bem bebê nessa época ainda, né? Mas olha, é doido isso. Eu com 10 anos de idade eu já fazia a planilha financeira da Espaço Aéreo. É verdade. Ela sempre foi rápida nesse negócio de tecnologia e tal. E ela com 10 anos de idade mexia no Excel e fazia a planilha da Espaço Aéreo. Caramba. Mas aí vieram crises, né? Enfim. Bom, O mercado foi mudando, a gente foi se adaptando. De lojas e pilot shop, a gente decidiu dar o foco só em material didático, que é o que sempre nos moveu. A gente sempre atendeu muitas escolas de aviação. Eu, resumindo aí 30 anos em 5 minutos, eu assumi a Espaço Aéreo em 2013. Foi quando eu queria ter um negócio. Eu falei, quero ter um negócio. Eu falei, poxa, a família já tem um negócio. Deixa eu assumir, vamos digitalizar, vamos modernizar. Trabalhamos bastante como editor e ao longo desse caminho a gente foi transformando, né? E hoje agora numa nova fase, de muitas fases, essa é a mais nova fase que hoje estamos aí com... Mas só para o pessoal se situar, porque afinal de contas vocês produzem material didático, mas além do Soares, né, existe uma experiência real com a aviação, né? Porque você foi de companhia aérea, né? Eu fui comissária de voo, trabalhei por 11 anos. Então.
Trabalhei 11 anos não é pouco, hein? de 2005 a 2016, isso. Trabalhei numa companhia aérea. Tanto nacional quanto internacional, né? Doméstico, Inter, chefe de cabine, da econômica. Ela deu instrução, ela é professora. Olha, que 10. Ela é professora, uma baita professora. Ela é professora, instrutora de CRM, de aula para comandantes experientes na TAM, chegou a ser elogiada e tal. Deixa eu dar uma babada aqui, porque realmente ela foi bastante reconhecida, assim, fora, né? Inclusive fora, né? E foi nesse momento da minha vida que, quando eu dei aula, porque até então eu fui voar porque eu queria dinheiro. Falei, não sei o que eu vou fazer da minha vida, sendo bem honesta, porque eu tinha já essa referência em casa, pra mim não era novidade. Aí eu falei, terminei o colegial, sabe aquela fase que você não sabe se compra uma boneca, casa, compra uma bicicleta, vai fazer direito? Eu tava nessa fase da vida, decidi voar. Falei, enquanto eu não Só sei... não faça direito, por favor, só não faça direito. O resto são opções válidas, Quando eu tava nessa fase da minha vida, eu falei, enquanto eu não me decido, vou voar por um ano, 2, ganhar um dinheiro. Só que aí eu me apaixonei de uma forma que eu não esperava, me apaixonei pela aviação. Aí fui dar aula, me apaixonei pela instrução e eu sempre tive um tino meio empreendedor. Foi aí que eu juntei esses... Quando envelopou, sabe? Que eu vi o amor pela educação, vi o amor pela aviação e queria empreender. E foi aí que eu falei, não, tá na hora de eu assumir Espaço Aéreo. E ela já tinha esse arcabouço, né? Quer dizer, toda a nossa vivência no tráfego aéreo, eu da Força Aérea, tantos anos, sempre dando instrução em companhia aérea e tal. Então, para ela, muita coisa já era bastante natural. Então, ela precisava só da emoção, e aí acabou encontrando. Você é daqui de São Paulo mesmo, Não sou gaúcho, tá, gente? Eu não sou gaúcho. A minha neta fala assim, meu pai é cor-de-rosa, e por fato de ser cor-de-rosa, acham que eu sou gaúcho. Inclusive na escola militar, todo mundo tinha certeza que eu era gaúcho. Mas eu sou paulista, nascido em São Paulo, ali às margens... É paulista e paulistano, então. Paulistano, nascido nas margens do Ipiranga ali, na rua Ipiranga, nasci no prédio ali, quase em frente ao Comar 4. Sei. E eu nasci no Hospital da Aeronáutica. E o Alisson nasceu na Academia da Força Aérea. Não tinha como a história ser diferente. Não, você vê que tem uma ligação impressionante. Né? Sim. E a Edna também sempre teve tino empreendedor, mas a Edna, eu digo que ela fez psicologia por minha causa, né? Ela não conseguia me entender, então foi fazer psicologia. Para ver se entende os outros, pelo menos. Mas aí, mesmo em psicologia, ela atendeu muita gente da aviação também. É igual lá em casa. A minha filha está fazendo veterinária agora e uma sobrinha se formou em psiquiatria. Então agora eu estou sossegado porque elas vão cuidar de mim. Tá tudo certo. Tá tudo sob controle bem, agora. A parte física e mental tá tudo sob controle agora. Sim. Mas seguinte... E agora, essa nova fase da Espaço Aéreo, essa nova fase do trabalho de vocês, o que significa? O que é essa nova fase? Essa nova fase, ela surgiu de um incômodo nosso, na verdade, que a gente sempre trabalhou com livro, a gente sempre atendeu as escolas de aviação, né, o nosso público, apesar de vender para o consumidor final, o nosso foco sempre foi o professor, a escola de aviação, como dar ferramentas para eles. E a gente sempre achou essas ferramentas em formato de livro, publicando material, entregando slide, conteúdo de aula. E aí surgiu um certo incômodo nosso, dele estar em sala de aula, de eu estar em sala de aula, da gente estar como aluno, como professor e sentir que a gente de repente está competindo com o celular, que de repente o aluno já não está mais dando tanta atenção, que a gente não está atingindo os níveis que gostaria em sala de aula e que a gente precisava fazer alguma coisa. A gente, como principal fornecedor das escolas, a gente sentiu que o que a gente estava entregando, e que era apenas os livros, não estava sendo suficiente. Não que a gente está decretando aqui o fim do livro, ao contrário. O que a gente buscou é como pegar os conteúdos que estão nos livros, aquele conhecimento rico, maravilhoso que tem lá, e entregar para o aluno de forma diferente. Como que a tecnologia hoje pode nos ajudar a isso? Né? Então começou uma busca incansável, foi uma pesquisa de mais de 3 anos, desde 2019 a gente começou a buscar. Verdade, foi antes da pandemia. Não? Foi antes da pandemia, a gente, eu mesma, só eu conversei com mais de 60 alunos de bate-papo, sentado do lado, ouvi, com coordenador, a gente
A gente viajou, foi pro sul, foi pro norte. A gente teve aluno que a gente pesquisou que ele trabalhava numa tribo indígena em Manaus e fazia EAD de lá. Então a gente tentou entender a realidade do Brasil, não só São Paulo, que a gente sabe que São Paulo é um polo muito importante, forma muita gente, mas não é a realidade do Brasil. Não é. Então, como a gente consegue entregar para o público da aviação um material, principalmente para as escolas, um material que funcione e traga mais ferramentas, não apenas o livro, mas com mais ferramentas. E o perfil desse aluno de aviação é muito interessante. Quando a gente pensa em formação de piloto, você pensa no menino, no moleque que quer. Sim. Mas não é, existe todo um público de mais idade, inclusive. E a aviação, para quem não é da aviação, acha que a aviação é um mundo muito pequeno. Na verdade, ele é muito amplo, é um leque de possibilidades, né? Não só piloto, mas as várias profissões que estão na aviação, como mecânico, comissário, enfim, o cara de aeroporto, os amantes e tal. E aí o cara quer voar, por exemplo, chega a uma certa idade, ele sempre teve o sonho, mas aí não teve possibilidade na época, aí ele já maduro, né, ou um profissional liberal, seja como for, quer fazer aviação. E aí você encontra na sala de aula um cara já bem maduro, sentado do lado de um menino, moleque, não sabe nem exatamente o que ele quer. Então tem um perfil bastante variado, né? Expectativas, então, idades de gerações diferentes. E, queira ou não, você tem que atender a todos esses... como atender a um público tão heterogêneo nas suas expectativas, na maneira de aprender, na linguagem, como fazer isso, é bem complicado. E a gente procurou entender isso tudo, né? Qual é a maneira que eu consigo envolver essa pessoa mais madura, como consigo envolver, concentrar a atenção desse menino que está cheio de informação. Não foi tarefa fácil. Mas nós fomos, investigamos e acreditamos que a gente está no caminho certo. Eu não digo não é uma obra acabada. Eu acho que essa obra nunca será acabada. Nunca será acabada. Mas é uma proposta que tem sido apaixonante. Essa proposta é maravilhosa. A gente tem se empolgado muito com isso. E qual é esse formato, essa proposta que vocês chegaram? Porque as pesquisas que vocês fizeram é extremamente interessante, muito bacana isso. Eu não tenho conhecimento de outra trabalho de ensino em aviação que tenha feito uma pesquisa pra você ter uma ideia, desse tipo que vocês fizeram. A gente não... longe de ter feito isso sozinho, né? A gente teve o apoio o Founder Institute, que é um órgão internacional que desenvolve empreendedorismo no mundo afora, surgido lá do Vale do Silício, de startups, né? Aliás, é importante destacar que a Michele, ela tem formação em marketing e formação em propaganda, então ela está muito envolvida com isso. Além de ter feito a especialização dela na ESPM. Digitais. E ela fez uma especialização na ESPM que é referência, né? Que é um negócio muito maluco, que é um curso chamado DibLab, que é Digital Business, negócios digitais, né? Tá. Para empreendedor. Então, como você faz um negócio digital. E aí, quando eu fui com a proposta de uma editora, eu quase não entrei no processo seletivo da pós. Porque eles falavam, não, a gente quer um negócio digital. Você é uma editora, você não é um negócio digital. Eu falei, mas é exatamente por isso que eu estou buscando vocês. Eu quero saber como é que eu transformo a minha editora num negócio digital. Então foi uma proposta muito legal. Então a gente contou com o apoio da ESPM. Hoje, inclusive, a gente está incubado lá. Nós trabalhamos na ESPM. Tá. Minha pós já terminou faz bastante tempo, mas a gente continua lá. Eles compraram o projeto, dão apoio pra gente. Legal. O Founder Institute deu bastante apoio pra gente. Sebrae, a gente participou do projeto Ali. Então toda essa pesquisa foi com todo esse suporte desses órgãos. Ajudando a gente. Exatamente. Que aí a gente chega no sistema de ensino, né? Que a proposta do sistema de ensino é exatamente essa, é trazer novos... Que foi lançado dia 22 de outubro, agora. Sim. Dia antes do aviação.
criador lá no Campo de Marte. Sim, sim. Então, a proposta desse novo sistema de ensino é exatamente trazer novas ferramentas para a sala de aula, trazer esse conceito de sala de fato invertida. A gente entendeu que muita gente pergunta por que vocês não viram escola de aviação? Um EAD, né? Por que vocês não viram EAD? Por que vocês querem vender para as escolas, para as instituições, às universidades? Por que vocês mesmos não são? Porque a gente entendeu o nosso papel. A escola forma, a escola lida com o aluno, a escola lida com homologação, com prova. A gente lida com a construção do conteúdo. A nossa vida inteira a gente atendeu as instituições. E a gente quer continuar atendendo as instituições, quer continuar fazendo. A escola não tem braço para desenvolver conteúdo, como nós não temos braço para atender aluno. Então, a gente busca aliados, busca parcerias, a gente entendeu que, apesar de mais louco que seja, a gente entende que o professor é figura essencial em sala de aula. Na nossa proposta, não é eliminar o professor. Eu não acho que o digital elimina. Dá suporte para ele. Isso, né? O professor, ele muda um pouco. E para a escola, para a universidade. Então, assim, vou fazer uma comparação aqui, Sim. tá? Seria algo como, por exemplo, no ensino normal, no ensino tradicional, você tem, por exemplo, sei lá, o sistema anglo de ensino, tá? Que ele vende o troço e aí a escola compra, então a escola trabalha com o sistema anglo de ensino. É isso que é a ideia. É isso. Perfeito. É isso. E aí você fala o que é diferente, quer dizer, o que esse sistema de ensino tem diferente em relação a qualquer outro? Tem o Soares. Ou até de diferente do que a gente fez a nossa vida inteira. Ou até diferente do que Sim. a gente fez mesmo. Então, aí você falou o que muda. Existem boas escolas EADs de aviação no Brasil. Eu acho que existem boas instituições, sem dúvida nenhuma e tal, que oferecem um bom nível de aprendizado. Mas o próprio mercado, né, de aviação, essa indústria de aviação, ela tem características específicas. Sim. Primeiro a gente está falando, a gente já falou das várias gerações que se envolvem e trabalham juntas. É muito Sim. interessante isso. Aquele menino cheio de sonho de aviação e tal, não sei o quê, e aquele senhor, talvez mais velho e tal. E é engraçado, acho que o público que está vendo a gente aqui, com certeza, muita gente está assistindo a gente aqui, não tem nenhuma ligação com a aviação, mas simplesmente apaixonado. Então, Sim. se tem uma característica na aviação que é maravilhosa, assim, que é muito gostoso, é essa paixão que envolve isso, né? E as características, então, você tem, no sistema de ensino, procura atender essa geração que hoje, né, a Y, Z, seja qual for e tal, mas que é cheia de informação. Por outro lado, tem disponível muita informação, por outro lado, não tem foco. Uma geração, essa nova geração, ela não gosta muito de pensar, ela não foi muito acostumada a pensar. Eu costumo colocar que na comunicação a gente tem uma máxima, né, que diz que excesso de informação é igual a informação nenhuma, né? Isso não é uma crítica a essa nova geração, mas apenas uma observação. Sim. Essa nova Porque geração, até nós sofremos desse mesmo mal. Exatamente, ela está exposta a uma avalanche de informação tão grande que e ela não tem as ferramentas para selecionar esse conteúdo. Então o resultado final acaba sendo não tem informação, Exato. por mais paradoxal que pareça, né? Sim. E outra, isso pressupõe que na medida que você recebe uma informação, ela precisa ser elaborada. Sim. Você precisa elaborar a informação. Para elaborar a informação, você precisa pensar. Usar a sua cognição, você tem que pensar, avaliar, inferir e tal. E com um volume muito grande, você simplesmente desiste de fazer isso. Sim. É por uma questão fisiológica do teu próprio corpo, do teu cérebro, que gasta muita energia pensando. Sim, não, e é um trabalho complexo, porque agora no nosso canal, por exemplo, a gente vive isso, quer dizer, quando você transpõe um conteúdo escrito, né, para um conteúdo em vídeo, por exemplo, a quantidade de informação que você coloca no vídeo, ela, pelo tempo dele, né, ela é menor do que o escrito, né? Sim.
Porque eu costumo falar, se eu for pegar uma matéria da Asas e catar o texto dela e simplesmente jogar no vídeo, vai dar um vídeo de 3 horas. Não dá para fazer isso, né? E aí é importante justamente o conhecimento de quem está fazendo. Sim. Porque na hora que você transpõe para essa mídia eletrônica, tal, na hora de você simplificar uma palavra, você tem que saber o que você está fazendo. Senão você simplifica. Eu vejo muito vídeo de aviação. Eu vejo muito vídeo de aviação de experts assim do YouTube, né? Que na simplificação o cara acaba passando um conceito totalmente errado. Você fala, não, mas não é isso, né? Você olha e fala, meu, não é isso, tal, né? E é um cuidado que a gente tem no nosso canal. Esse é o grande perigo. Exato. Porque nos níveis de aprendizado você tem 5, que é conhecimento, compreensão, prática, análise e síntese. Veja que síntese é o último nível. Você tem que ter passado por todos para chegar na síntese. Por todos. E esse cara que vai fazer a síntese, ele tem que ter uma visão ampla de tudo. Ele tem que ter uma compreensão bastante grande, experiência, eu diria. Por isso que no nosso time nós juntamos. Primeiro nós temos que vender essa ideia para o time, quer dizer, esse novo conceito. Não, foi uma quebra de paradigma e está sendo enorme de resistência. Difícil, olha a resistência. Não, é difícil pra caramba. Um dia desse eu tava vendo um vídeo, caí por acidente. Não assisto mais também o vídeo dessa origem. Falando sobre aquele avião da Malaysia que desapareceu e de repente o cara vira e fala assim: não, e veja bem, o piloto, porque foi premeditado, né? E como é que você tira um avião do radar? É fácil, você desliga o transponder. Eu falei, como? Meu Deus, né? Eu falei, como? Eu falei, peraí, explica isso direito, não fala desse jeito. Exato. Né? Se fosse assim, por que os americanos gastaram zilhões de dólares pesquisando avião stealth? Bastava desligar o transponder, né? Fala a verdade. Né? O pessoal nos caças, tudo F-22, tudo, bastava desligar o transponder. Explica que raio de radar que ele está se referindo, né? Tal. Porque você não pode falar assim, não, para você tirar uma aeronave do radar, é só você desligar o transponder. Não é assim, cara. Explica que radar que você está se referindo então, aí, essa né? generalidade, ela é muito perigosa no ensino. Exato. Porque leva a conclusões e aí vai bagunçando e tira o cerne. Então, para fazer essa síntese, você precisa de realmente pessoas que conheçam profundamente e estejam preparadas para fazer isso. Isso não é tarefa muito simples. Outro problema, sabe qual que é? É que a informação está muito disseminada nessa forma aí, esse é que é o problema, e aí os mais desavisados compram qualquer ideia. Exato. Ele não checa. Por exemplo, tem que ter referência. Poxa, a gente que é autor, tantas coisas são minhas, são copiadas e não dão o crédito. Olha, eu queria até dizer que se você copiar alguma coisa, uma figura minha... Coloca o nome! Não precisa pagar royalties, não. Eu tenho uma tabela de espaço aéreo, rapaz, está em todo lugar isso, está em todo lugar. Eu que fiz aquilo. Não, eu achei até bacaninha. Eu acho bacana que as pessoas reconhecem, copiam, mas pô, coloca lá. Não custa nada, né? Não custa nada, não vai custar realmente nada, não precisa. Mas eu acho que é uma questão de respeito e outra, validar aquela informação. Eu acho que é tão inclusive importante. traz credibilidade para você. Exato, exatamente. Né? Não, mas aí que isso está fora de moda. No nosso vídeo eu sempre faço questão de colocar o crédito das imagens, tudo tal, mas às vezes eu assisto os outros vídeos e eu falo, mas cadê o crédito? Não tem lugar nenhum, né? A internet, em certo sentido, parece que é uma terra de ninguém, um no man's land, né? Quer dizer, o cara chupa um monte de foto de tudo quanto é lugar, joga lá e diz é meu, né, meu? E pronto, cara. É o lado bom e o lado ruim da internet. Exatamente. Então, e é isso que a gente tem buscado, né? Que se por um lado essas novas tecnologias facilitam o processo de aprendizagem, você tem novas ferramentas, novas formas, animação, vídeo e tal. Por outro lado, isso pode bagunçar de um jeito ruim, como fazer síntese erradas, como trazer conteúdo errado, como trazer de fontes erradas. Então, por isso precisa ser direcionado. Então, mas aí é justamente um diferencial dessa iniciativa vinda da Espaço Aéreo, porque vocês são uma empresa que tem aí, 40 anos, quase 40 anos de atuação nesse segmento.
né, de ensino. E vocês começaram, né? 40 anos, até eu falei, Pois é, mas é verdade, você fugiu da aula de matemática, mas é verdade. Você falou 86. Foi, mas aí... Pois é, em 2026 vocês vão estar fazendo 40 anos. Eu estava com uns 34. Pois é. Eu fiz 25 ontem, tá? Mas assim... mas justamente vocês têm esse know-how, né? E o que eu acho importante, justamente vocês têm um know-how que nasceu, né? No, vamos dizer assim, na labuta diária. E no livro mesmo, né? Quer dizer, então, justamente isso que você falou das 5 etapas, quer dizer, quando vocês hoje, nesse projeto novo, né, chegam na síntese, né, vocês têm uma bagagem para chegar na síntese, né? Exato. E isso é a diferença, vai chegar né? direto na síntese. Exatamente. E o que a gente buscou muito de diferencial, porque o que incomodava a gente, falou, não, precisamos digitalizar. Tá, vamos fazer vídeo. Falei, gente, não é assim, não funciona assim, porque você pegar um professor que tá lá na sala de aula, gravar ele dando uma aula e colocar no vídeo, não vai funcionar. Porque você aprender à distância não é gravar uma aula e colocar um vídeo. Isso não vai funcionar. Não. Fica pior ainda, né? Então, fala-se muito, eu acho que o EAD, não só na aviação, mas o EAD usado hoje como formato, está aprendendo ainda a achar a mão de como fazer isso. Sim. Porque não é você pegar um texto, colocar num PDF, gravar um professor falando e colocar lá que você tem um EAD. Não, você não tem um EAD. Então, o que a gente buscou foi trazer ferramentas para as escolas terem um EAD de qualidade e para aulas presenciais também. Aliás, detalhe, né, Michele? Uma coisa muito interessante. Muitas pessoas acham que a gente está buscando um formato de EAD e trabalhar um EAD. Não. O nosso foco sempre foi aula presencial. O nosso foco sempre foi aula presencial, com o professor, sendo o professor o orientador. Transformar, trabalhando com que o aluno seja o protagonista. Sim. Como protagonista e tal, mas o aluno não é protagonista sozinho. Claro. Ele é direcionado pelo professor. E o professor é que sabe levar ele, né? Ele, por um lado, está aprendendo sozinho. Isso é muito bom, muito positivo para o aprendizado dele, né? Porque ele fala, caraca, e tal, mas ele não sabe que tem uma mãozinha ali conduzindo ele. Mas isso é muito bom. Vamos fazer uma comparação com a aviação, então. Quer dizer, o modelo de vocês não é baseado numa aeronave não tripulada de controle remoto. O modelo de vocês, o modelo de vocês é o aluno e o professor serem todos tripulantes de uma aeronave juntos, é isso? Não é, o aluno não é passageiro. Ele não é passageiro. Ele é o comandante e o professor está ali do lado dele. O avião pode até ter o cockpit todo digital, mas é com o piloto e... E a gente, nesse processo todo, a gente é aquele que preparou o professor, que preparou o conteúdo, que deu tudo e entregou, e o professor usa isso no dia, na aula, no voo ali, durante o voo. A gente dá a ferramenta, e entre essas ferramentas, a gente fala, temos vídeo sim, mas nunca foi o nosso foco. Na verdade, a gente foge de vídeo ao máximo que a gente pode, né? Apesar de não ter muito como. Mas não é vídeo o nosso foco, então a gente fala de mapa mental. Mapa mental, que... faz um sucesso tremendo. Assim, a gente consegue fazer a síntese. É uma síntese. O mapa mental é uma síntese. Em desenho. Ilustrada, né? Com pouca coisa escrita ali e tal. Mas quando, a cada capítulo de todos os nossos livros, nós temos hoje os 5 livros de piloto privado, né? Regulamento, navegação, meteorologia, conhecimento estético, teoria de voo. Todos eles têm QR codes, que são vídeos que você assiste no celular. Tem os mapas mentais também. Em cada capítulo você tem faz a síntese do capítulo inteiro numa imagem única. Numa imagem única, ou às vezes de duas, né? Dependendo da situação. Você tem duas. E os alunos amam isso aí. Tem gente que sai comprar mapa mental. Vocês não vendem só um mapa. Vocês não vendem só mapa mental? Seguindo o nosso paralelismo, então agora vocês estão assistindo a uma entrevista. Não é com o Soares e a Michele, vocês estão assistindo uma entrevista com a Embraer do ensino aeronáutico. Entendeu?
Afinal de contas, produzem os aviões do ensino aeronáutico que vocês vão tripular, entendeu? Isso. Temos jogos também. Isso é uma coisa muito legal. Jogo. E a gente descobriu que essa lúdico ferramenta... Isso é muito bacana, O lúdico ensina de uma forma... Em testes que a gente fez, em salas de aula, a gente fez bastante teste. Mais de 7 estados do país a gente fez teste com jogo. Sim. A gente conseguiu reduzir a aula expositiva de 4 horas, aquela coisa chata do professor em pé falando lendo slide. Reduziu em aula de 1h30 real isso. Em 1h30 e com o resultado de aprendizagem testado depois melhor. Sem aluno dormir, os alunos saíram empolgadíssimos. Que 10. Nós tivemos lá numa universidade, acho que não posso falar o nome, mas uma universidade do Paraná importantíssima, talvez uma das maiores lá, que tem curso de aviação. Foi divertidíssimo, foi muito Soares legal. fala que existem algumas formas de aprender, né? E a gente usou isso como meta da espaço aéreo. Pode falar, será? Pode falar, vamos ver. O que assim, usa palavras bonitas, vai. Eu digo que tem várias maneiras de você aprender. Uma delas é chorando, sofrendo. Aliás, nossos pais, antigamente, você não quer aprender aqui? Vai aprender na vida, sofrendo, apanhando. E sem dúvida, temos que reconhecer, é uma maneira de aprender. Sim. Você aprende tomando pancada. Alguns tomam e não aprendem nada, mas já tem um desvio. Ninguém é perfeito, Aí tem um desvio. Então o problema do cara é um pouco mais sério. Mas de maneira geral, no sofrimento, nas dificuldades, a gente realmente aprende. Outra maneira é com o espírito aberto, sorrindo, se divertindo. E é uma maneira excelente de aprender. Sim. Eu costumo dizer que ainda tem uma terceira maneira de aprender, que no caso ela... É a que a gente escolheu, por acaso. Na verdade, a gente procura aliar essas duas últimas, né? Que é a terceira maneira que o brasileiro adora aprender, que é a sacanagem mesmo, né? Zoando, né? Brincadeira. O brasileiro tem muito um espírito de brincadeira, de zoeira, e até mesmo assim. Então, eu acho que é isso. Se você for ver os vídeos nossos no nosso canal, tem muita zoeira assim, mas zoeira com um objetivo. Eu digo o seguinte, que na sala de aula, né, o professor, eu acho que ele pode fazer tudo. Eu digo até tirar a roupa, desde que tenha propósito. Então, eu acho que hoje em dia, sabe, Lucas, não sei se vai concordar comigo, mas hoje existe um mimimi na sociedade, no sentido de que isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso é politicamente errado. Na verdade, o que eu falo, você falar de uma maneira agressiva ou palavras não adequadas, o que ofende não são as palavras, são as intenções. As intenções é que ofendem. Às vezes você fala uma coisa que tem uma intenção até positiva, mas talvez uma coisa não tão bonita ou não tão bem elaborada, mas se a intenção for boa, ela é boa. Então eu digo, tudo é válido no aprendizado, tudo é válido, mas tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Não pode ser uma coisa grotesca no sentido de que eu só quero fazer gracinha, eu só quero mostrar que eu sou gostosão. Isso não interessa. Não tem propósito isso. Agora, se eu faço alguma coisa porque eu quero que o aluno... Uma piada com o objetivo de... Uma piada, por exemplo. Claro. Até com certa sacanagem, com certa malícia. Mas se ela tem um propósito de ensino, é válido. Os métodos mnemônicos estão aí para provar que isso funciona. Quem nunca aprendeu coisas fazendo relações com palavras, né? Porque, na verdade, nós precisamos, nosso cérebro ele precisa receber inputs que sejam de alegria, de tristeza e até mesmo de sacanagem, para que aquilo fique registrado. Apesar que eu particularmente não gosto lá tanto de métodos mnemônicos, mas a gente de repente determinada coisa você precisa disso, né? Mas o ideal é criar conexões, aí entra naquele nível de compreensão, de forma que aquela informação ela se linke a outras, né? E depois você coloca no terceiro nível, coloca aquela informação agora compreendida, coloca na prática, numa expressão prática.
E aí você consegue, depois, no outro nível, no quarto nível, você consegue analisar aquela situação. E aí, finalmente, a última é a síntese. Certo. É lógico que nós buscamos no sistema de ensino do espaço aéreo esse aprofundamento nos níveis de aprendizado. Mas a gente sabe que isso vai depender, você precisa de ferramentas cada vez melhores para fazer isso. Mas ela é fundamental no ensino da aviação. Eu vejo que é fundamental, porque é muito prático. Certo. Você, na aviação, encontra situações complexas de emergência. Aliás, vamos dar uma palestra amanhã, quarta-feira, na Universidade em Morumbi. Vamos falar justamente sobre essa questão. Processo decisório. É o processo decisório. Tem um conceito de cultura de segurança. O amanhã vai ficar para o passado, tá, gente? Porque. Não, deixa eu só avisar aqui, senão depois vocês vão. Não vai estar no nosso canal do YouTube. Procure exatamente. Vocês podem assistir no canal deles, do Espaço Aéreo e tal. Que é vai estar com o título lá, né? Do processo decisório. Eu recomendo, assistam lá. Tá? Decisões assertivas em situação de emergência. E qual o case que a gente pega? Do Rio Hudson. Sim, claro. Fantástico. Um case fantástico de sucesso, de uma decisão perfeita. Que é outra ferramenta que a gente usa muito no sistema de ensino, cases. Porque nada é aplicação, é o nível de aplicação, né? Entendi esse conteúdo, como ele é aplicado na Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, a gente esteve aqui com o professor Soares, com a Michele, eu deveria chamar também com a professora Michele, mas né, vamos colocar dessa forma, né? Da Espaço Aéreo, a nossa Embraer do ensino aeronáutico. Pois é, né? Olha só. E anunciando então esse novo approach, né, para o ensino aeronáutico. Sim. Essa nova visão de um ensino aeronáutico. Que se você está querendo aprender aviação, você não vai procurar eles direto, mas você precisa procurar uma escola que vai usar o método deles. Aí esse é o grande lance. É importante dizer que a gente, apesar de ter o Soares no time, que é o grande cabeça do método de ensino, né? Mas ele é especialista em 2 matérias, né? Em algumas outras, enfim, mas ele é especialista em regulamento, navegação. Agora, não bota ele para falar de teoria de voo, porque ele não é especialista em teoria de voo. Conhecimentos técnicos, então. Então, o que a gente, uma coisa que a gente tem buscado e faz, inclusive você, professor, está ouvindo a gente, a gente tem pegado os grandes cabeças do conteúdo. Então, por exemplo, em meteorologia, a gente trouxe o professor Cabral e o professor Iremar, que são meteorologistas da área de aviação, especialistas. A gente pegou esses nomes grandes que conhecem sobre o assunto, extrai deles o conteúdo e transforma no sistema de ensino. Então, coloca nessa linguagem dessa forma para fazer a entrega. A Espaço Aéreo vive de parcerias. Então a gente faz parcerias com os professores para transformar o conteúdo deles, parcerias com as escolas para entregar esse conteúdo. E tem lá disponível, apesar da gente não ser escola de aviação, a gente disponibilizou a assinatura para o público final, porque algumas, principalmente pensando nas universidades, as universidades não contratam como escolas, então os alunos de universidades estavam buscando a gente, já estou numa universidade, não vou entrar numa escola, então a gente abre a assinatura de conteúdo e não um curso no nosso sistema de ensino também disponível para o público final, que está lá em espaçoaéreo.com.br. Então, o trabalho deles é tão importante que eles estão ouvindo sirene aí do pessoal para dar um destaque maior para essa última colocação aí, tá? Então, assim, pra vocês verem o nível de defeitos especiais que às vezes aparecem nessas gravações, né? Mas, enfim, olha só, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O Kowalski não tem nem palavras. Né? O Kowalski não tem nem palavras, né? Quem sabe agora o Kowalski aprende a voar, né, Kowalski? Olha que agora a gente tem o método. Ele entrou na Marinha Americana, mas acabou só indo para Hollywood para conseguir voar, né? Mas tá aí. Professor Soares, Michele,
o espírito da Espaço Aéreo se renovando mais uma vez e trazendo para a gente uma nova abordagem do ensino aeronáutico, porque afinal de contas a gente lida com a aviação, a gente já está acostumado a ver na aviação aeronave de terceira, quarta, quinta, sexta geração, e se o ensino aeronáutico não evoluir, inclusive em termos de plataformas e novas tecnologias, né, fica um negócio meio contraditório. Você ensinar uma coisa que se baseia no avanço tecnológico sem você investir nesse avanço, né? Verdade. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, por essa nova iniciativa, por essa história aí de quase 40 anos. Eu confesso que fiquei meio assustado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau, um abraço. Obrigado. Um abraço.